Boa tarde, nós vamos apresentar o segundo seminário da disciplina de manutenção e ele vai abordar os ensaios que foram realizados durante a disciplina. Meu grupo é composto por mim, Ana Júlia Parreira e Lucas Gaburro. Aqui é o sumário sobre todos os assuntos que serão abordados durante a apresentação. Começando pela introdução. A manutenção preditiva é um acompanhamento periódico de equipamentos e máquinas, e ela coleta dados por meio de inspeções ou monitorações. Algumas vantagens é o aumento da vida útil da máquina, redução de manutenções corretivas, redução de paradas não obrigatórias e aumento da produtividade. Vou começar falando pela termografia. A termografia ela pode ser dividida em termografia qualitativa e quantitativa. A qualitativa ela analisa o perfil térmico do equipamento, localizando os pontos quentes, diferenças de temperatura e define os padrões para os mesmos. Ela diagnostica deficiências de isolamento térmico, problemas em mancais e transmissões mecânicas, falhas em isolamento de cabos elétricos e localização de entupimentos em tubulações. E a termografia quantitativa, ela tem o objetivo de definir o grau de severidade da anomalia. Aqui a gente tem alguns exemplos de anomalia. Então, aqui no primeiro, a gente tem um ponto quente no contato do disjuntor com o cabo, que pode ser consequência de problema de aperto. E na segunda, a gente tem um sobreaquecimento das fases ST, que pode ser uma consequência de sobrecarga nas fases. Boa tarde a todos. Eu vou falar agora um pouco da identificação dos terminais de um MIT. O motor de indução trifásico é o equipamento elétrico mais utilizado nos processos produtivos. Ele apresenta os terminais dos enrolamentos para conexão de acordo com a tensão de alimentação utilizada no processo e também do seu propósito no processo. Para a operação mais eficiente, é preciso identificar e conectar de forma correta esses terminais, certo? Então, o método para a identificação dos terminais de um MIT, ele se divide entre esses. Quando eu tenho um MIT de 6 terminais, eu posso fazer por aplicação de tensão ou por golpe indutivo. Com 9 terminais, motor em estrela e motor em delta, e o de 12 terminais. Aqui a gente vai citar só o de 6 terminais. Então, para um motor de indução de 6 terminais, a gente pode identificar a partir da aplicação de tensão, onde inicialmente deve-se identificar as bobinas através de um testador de continuidade, né, ou um ohmímetro. Após identificado, você vai pegar uma dessas bobinas e vai numerar ela com 1 e 4. É uma numeração provisória. Daí você vai fazer uma conexão parecida com essa aí que está nessa gravura aí, e aí você vai aplicar uma tensão entre os terminais 1 e 2. E aí você vai medir os terminais da terceira bobina. Se não aparecer tensão, é porque essas bobinas estão isoladas. Então, se a tensão for igual a 0, é porque uma bobina é distinta da outra. Então, a marcação provisória está correta e a gente pode tornar ela permanente. Agora, se aparecer uma tensão na terceira bobina, é porque essa marcação provisória está errada, e deve-se tentar, deve-se repetir até acertar esse processo aí. Aí, para 6 terminais com golpe indutivo, é um pouquinho diferente. Primeiro a gente localiza, né, as bobinas do motor de indução trifásico, igual o outro. E o princípio de funcionamento desse teste é que o golpe indutivo ele consiste na aplicação de um degrau de tensão contínua em uma das bobinas, visando determinar a polaridade da tensão induzida nas demais, conforme a lei de Lenz. Então, como está explicado aí, você vai dar um degrau de tensão contínua em uma das bobinas e ela vai induzir tensões nas outras duas bobinas. E aí, de acordo com a polaridade das outras duas bobinas, você consegue determinar a numeração dos terminais, identificar os terminais. Exemplo prático para a identificação dos terminais de um MIT, a gente pode usar esse exemplo aí, que seria uma bomba de irrigação em uma área rural, por exemplo. Muitas vezes esses motores eles estão sob efeitos atmosféricos, né?
e muitas vezes velhos e precisam ser rebobinados, e então, às vezes, o próprio desgaste ou então a própria rebobinagem não são inseridos, são perdidos as informações sobre os terminais desse motor, e aí deve ser aplicado esse ensaio aí para redefinir os terminais dele. Críticas operacionais do MIT, né? São utilizados métodos aproximados para obtenção dos parâmetros do MIT. Para a aplicação desses métodos é necessário apenas o acesso à placa de identificação do motor, ao painel de comando do MIT e ao acoplamento do eixo para realizar as medições. Os métodos utilizados de potência desenvolvida, velocidade desenvolvida e conjugado desenvolvido. Bom, a potência desenvolvida por um motor em um ponto de operação, ela pode ser dada a partir da análise gráfica desse gráfico aí. Esse gráfico ele é levantado a partir da potência nominal que está na placa de identificação do motor de indução, na corrente nominal do mesmo e na corrente zero desse motor. A gente pode fazer uma boa aproximação utilizando 30% da corrente nominal para determinar a corrente a vazio desse motor. Então, com esses valores em mãos, pode-se traçar esse gráfico, e então, com o motor operando, se mede a corrente de operação do motor, e a partir da análise gráfica se define a potência desenvolvida naquela operação, naquele ponto de operação. A velocidade desenvolvida, ela é dada por essa fórmula aí, né? Onde a gente tem, a partir do dado de placa, a velocidade síncrona do motor, a velocidade nominal do motor, certo? A corrente nominal do mesmo, a corrente a vazio e a corrente de operação. A gente consegue medindo a corrente de operação, e a corrente a vazio, se não medida, a gente pode adotar como 30% da corrente nominal. E aí a gente chega na velocidade de operação desse motor. E agora o conjugado desenvolvido, ele é dado por essas fórmulas aí, você consegue também definir o conjugado desenvolvido no ponto de operação do motor. A partir do conjugado nominal do motor, a gente tendo em mãos, como já calculado, a velocidade de operação, a velocidade síncrona e a velocidade nominal desse motor, a gente consegue descobrir o conjugado de operação. Um exemplo prático para esses métodos citados agora qualquer motor de indução trifásico que esteja inserido a um sistema onde seja difícil desacoplar ele desse mesmo sistema, uma vez que esses métodos eles são utilizados quando este motor está no próprio sistema, não é necessário a retirada do mesmo para fazer esses ensaios. Agora eu vou falar da medição de resistência de isolamento. Ela é uma medida de dificuldade de passagem de corrente através de um material, e esses valores eles podem ser alterados de acordo com a umidade, temperatura e sujeira, porque isso causa uma alteração da capacitância do isolamento, da resistência total e perdas superficiais. Então, é necessário testar a resistência de isolamento para garantir a segurança, para que não haja nenhuma falta. E os ensaios para determinar essa resistência, eles aplicam uma tensão de corrente contínua entre 500 volts e 10.000 volts. O instrumento utilizado para medição é o megômetro, que podem ser digitais ou analógicos. Aí a gente tem uma imagem mostrando. Pode passar. E aí tem alguns tipos de testes que são feitos para medir essa resistência. A prova rápida, ela aplica o aparelho de medida durante 60 segundos e no final desse tempo ela anota a indicação. É importante realizar a correção de temperatura nesse teste. Depois tem o índice de polarização, que é uma avaliação da variação de resistência de isolamento com o tempo de aplicação de tensão. Ele é definido por essa fórmula, que é a resistência medida em 10 minutos, dividido pela resistência medida por 1 minuto. O índice de absorção, ele é para casos que não é possível aplicar o índice de polarização, e ele é a relação das resistências de isolamento de 1 minuto a 30 segundos. E aqui a gente tem uma tabela que fornece as condições de isolamento em função dos índices de absorção e polarização. Então, aí a gente tem as condições de perigosa a excelente de acordo com o resultado dos índices. A gente tem aqui a resistência mínima, que ela é apresentada por essa fórmula. Ela é um valor genérico.
O aconselhável na verdade, fazer medições periódicas e realizar as comparações para ter um resultado melhor. E a outra fórmula é a correção de temperatura, que é essencial para que as medições sejam referidas a uma mesma base. Ensaios de rigidez dielétrica. Nesses ensaios utiliza-se um hipótese C. Dentre os diversos testes que podem ser feitos a partir deste aparelho, o de maior aceitação é o de corrente de fuga versus a tensão. Um dos métodos de corrente de fuga versus tensão é o do degrau. Você, à medida que aumenta, você aplica uma tensão CC sobre o equipamento e aguarda de 1 a 2 minutos para que o sistema se estabilize. Então, você mede a tensão que está sendo aplicada e a corrente de fuga do equipamento. Depois você aumenta mais um pouco a tensão, espera de 1 a 2 segundos e vai repetindo esse processo até um certo nível que você não estrague o equipamento. Então, aqui a gente tem uma aplicação prática que eles estão aplicando esse teste com um ripote num motor de indução trifásico aí, fazendo a medição do ensaio de rigidez dielétrica dele. O teste de surto elétrico ele é conhecido também como teste de comparação de surtos. Ele é uma ferramenta para manutenção e diagnóstico da integridade do isolamento de máquinas elétricas rotativas. Ele diagnostica curtos-circuitos, conexões invertidas da bobina, circuitos abertos, terras e defeitos de isolamento. Os testadores de comparação de surto é o equipamento utilizado para realizar essa medição. Então, aqui a gente tem o testador de comparação de surto. Eles utilizam o princípio do balanço da impedância do enrolamento. São constituídos de várias bobinas idênticas e comparam a impedância de cada um desses enrolamentos para detectar faltas através da aplicação de um surto bem breve a 2 enrolamentos. E eles são casados a uma descarga de um capacitor. O tipo de falta pode ser diagnosticado pela forma de onda que é mostrada na tela, porque elas apresentam padrões definidos, que são mostrados nessas imagens. Então, se não seguir esse padrão, é porque apresenta uma falta. Agora, a rigidez dielétrica do óleo. A rigidez dielétrica de um líquido isolante é uma média de sua capacidade de resistir à tensão elétrica sem falhar. O valor da rigidez ela altera conforme o formato e distância dos eletrodos. Existem diversos tipos de eletrodos com diferentes tensões de ruptura. Então, aqui a gente tem a fórmula que calcula a rigidez dielétrica. Eu vou falar do método ASTM D877. É um medidor de rigidez que deve atingir 40 kV. A cuba deve ser enchida com a amostra de óleo de forma a cobrir os eletrodos. E a aplicação de tensão ela é crescente, com 3 kV por segundo, até que ocorra ruptura. Repete o ensaio por 5 vezes e o resultado é a média dos resultados. Aqui a gente tem o eletrodo, que é utilizado para esse ensaio. Pode passar, Lucas. O próximo método é o VDE 370. É um medidor de rigidez que deve atingir 90 kV. E a cuba deve ser enchida também com a amostra de óleo de forma a cobrir os eletrodos. E aplica uma tensão crescente de 2 kV por segundo. O ensaio também é repetido 5 vezes e o resultado é a média dos resultados. Um exemplo aplicado é o teste de rigidez realizado em transformador de distribuição, que ele verifica o isolamento do óleo do transformador e fala se está em boas condições. Então, concluímos que os métodos citados anteriormente são muito importantes para o planejamento da manutenção, uma vez que eles são testes muito práticos, aplicáveis em campo e que permitem levantamento de dados com boa precisão. Aqui foram nossas referências. Acabou. Muito obrigada, pessoal.